Quando você entra no livro de Jacó e você percebe que Jacó é um sonhador e Deus fala por intermédio dele através do sonho, você vê que Deus colocou um dom sobre ele. E quando você dá continuidade na leitura da história de Jacó, você não vê nenhum filho tendo o mesmo dom, mas aparece então José, que tem sonhos tão grandiosos, que vê a lua, o sol, 11 estrelas se prostrando diante dele, e ele comunica com uma alegria, sentado no café da manhã, ele dá essa notícia, uma notícia alegre, dizendo: como pode uma coisa linda dessa que eu vi? E de repente ele vai dizendo, um outro dia, ele diz: olha, eu vi 12 feixes de trigo, todos eles emparelhados, lindos, e se prostravam diante de mim. Uma notícia linda que ele estava dando, mas como é difícil a gente dar uma notícia e as pessoas interpretarem da forma que querem. Tem notícias que as pessoas vão invejar, porque elas vão olhar e vão ver que no fundo daquela notícia, quando abre os bastidores, tem algo grandioso reservado àquela pessoa. Tem algo maravilhoso que os céus preparou para aquela pessoa e que ninguém consegue enxergar. A própria pessoa está falando, não consegue enxergar, mas as pessoas que estão no entorno conseguem enxergar. Imagine Isaías saindo do palácio, entrando no palácio, indo em direção ao rei Ezequias, e ele chega para Ezequias, que é amigo dele, que é contemporâneo dele, que é companheiro dele, que fez com que o culto voltasse à sua normalidade dentro de Judá, que fez com que os postes ídolos fossem destruídos, fez com que os juízes voltassem a julgar com justiça e não por despojo. Depois de tudo isso, ele agora vai chegar, porque Deus abriu os céus, olhou pela janela e falou: vai lá e diz a Ezequias que eu vou tirar a vida dele. Tem notícias que são difíceis de dar. Tem notícias que são muito difíceis de nós darmos. Tem pessoas que não estão com a estrutura preparada para receber uma notícia. Algumas pessoas vão ter um impacto forte, talvez o coração vai parar um pouco, mas Deus muda notícias nas nossas vidas. Deus te trouxe aqui nessa noite para falar que Ele pode mudar situações na sua casa, na sua família. Eu não sei como você entrou, eu não sei o que falaram, mas a última palavra ainda vem do trono da glória de Deus. No capítulo 35 de Gênesis, a gente vê um homem que ninguém consegue consolar ele. Os filhos tentam consolar, a família tenta consolar, os amigos tentam abraçar, mas ninguém consegue consolar Jacó. Jacó agora não é mais o Israel que lutou no vale, que lutou contra o anjo do Senhor, e o anjo olhou para ele e disse: não te chamarás mais Jacó, mas a partir de hoje tu és Israel, tu és forte, lutaste contra Deus e lutaste contra o anjo do Senhor e prevaleceu, mas não é mais ele. Ele agora está cabisbaixo, triste, porque a notícia abateu ele. Pega o capítulo 35 e vá até o 45, são 10, 11, 12 capítulos mais ou menos, que nós vamos ver um homem se anular na vida. Ele se anulou, ele não é mais Jacó. Ele não teve quem o confortasse, quem o consolasse. A vida para ele parou. Vai ter notícias que esta vida, nesta terra, vai tentar parar eu e você. Não abaixe a cabeça, levanta essa cabeça, estufa esse peito. Você não pode parar agora. Você não pode se permitir. Você não pode se permitir deixar uma notícia parar você. Você não pode se permitir deixar uma expectativa negativa parar o seu caminho, o seu avanço, a sua caminhada. Porque o inimigo, ele vai fazer de tudo, e ele parou Jacó. Jacó se anulou durante 10 a 11, 12 capítulos de Gênesis. Ele se anula até que por fim, quando parece que vai fazer uma curva da vida, porque uma coisa que nós entendemos, que quando nós entramos na casa do Senhor, é que tem uma roda gigante chamada vida, que ela vai rodando, rodando. Um dia a gente está por baixo, outro dia a gente está por cima. Já reparou? Um dia você está sorrindo, outro dia você está chorando. Um dia uma porta se abre, outro dia a porta se fecha. Mas nós às vezes nos esquecemos de algo muito especial. Essa roda gigante chamada vida, ainda quem controla ela é o teu Deus. Ainda quem está no controle dela é o teu Deus. Ainda quem controla essa roda da vida é Deus. E Ele não tem pensamentos negativos relacionados à sua vida. Os pensamentos de Deus são superiores aos nossos, e não são pensamentos malignos, são pensamentos de bondade para com aqueles que o servem. Jacó se anulou. Não se anula diante do que você está passando. Para de baixar a cabeça e ir para o canto e se esquivar. Viva a vida, por favor. Vá viver, faça algo. Tem pessoas nesse exato momento pedindo para viver esse dom de vida que você tem aí.
E você está pegando, de repente, não sei, você de repente está pegando um copo cheio de água e você está fazendo uma tempestade tão grande. Você fez uma tempestade num copo de água, e esse copo de água, sabe, pastor Joel, a gente olha para ele e a gente vê que ele é pequeno demais para suportar um balanço. Começar a balançar, vai espirrar. Mas eu te convoco nessa noite, eu reivindico junto com você, coloca para fora tudo que te prende a esse mundo negativo. Coloca para fora as tuas frustrações, os teus medos. Coloca para fora tudo que entrou no teu coração, que está te deixando triste, está te deixando frustrado, está te deixando com os pensamentos negativos, com uma expectativa negativa. Coloca tudo para fora. E quando você se esvaziar, você fala: Deus, agora me enche, porque eu preciso me encher de esperança, de força, de fé, de confiança. Eu creio em ti, eu creio na tua palavra. A última palavra vem dos céus, do trono da glória de Deus. Quem está vivo aqui, dá glória para Deus bem alto. Não se anule, não se anule. Isaías levou a palavra e ele vai subindo pela escada do palácio, e ele vai pensando: Senhor, eu quero abrir um parente sem criar nenhuma heresia. O profeta, ele tem os seus sentimentos, e ele talvez tenha pensado: Deus, mas foi Ezequias que colocou tudo no lugar. É Ezequias que está normalizando o culto, é Ezequias que acertou tudo, e agora tu vai tirar ele. Quem vai suceder ele? Lembra do pai dele? O pai dele era tão maligno, o pai dele era um homem tão mau, e agora vem esse jovem que sucede o pai, com os pensamentos voltados para o reino, voltados para os céus, e tu vai arrancar a vida dele. Mas se tu mandou eu falar, eu falo. Se tu mandou eu profetizar, eu vou profetizar, porque tu falaste ao meu coração para falar com ele, então eu vou falar. Penso eu no meu coração que Isaías foi com um coração triste dar uma palavra a um rei que mudou toda a história de Israel, que fez o que estava de cabeça para baixo novamente ficar no trilho, novamente se acertar. Deus te trouxe aqui nessa noite, porque a última palavra não é sua, é de Deus. Ainda que esteja tudo fora do lugar, Deus vai colocar tudo no lugar para a glória dele, para que o nome dele seja exaltado e glorificado. O sentimento daquele profeta ele colocou tudo no lugar, e agora tu vai tirar ele. Mas Isaías foi lá e olhou bem de frente para Ezequias e disse: Ezequias, o Senhor Deus manda te dizer: põe tua casa em ordem, porque tu não vai viver. Como é lindo. E a Bíblia diz que me parece que naquele momento não há sequer mais uma conversa entre os dois. Não há sequer o rei Ezequias se voltando para Isaías e falando: Isaías, por favor, roga ao Senhor. Tu és o profeta, tu és aquele que ouve a voz de Deus, tu és aquele que ouve as nossas demandas e leva diante de Deus, e tu és aquele que ouve a voz de Deus e traz a resposta a nós. Por favor, Ezequias, intercede por nós. Por favor, Ezequias, intercede por Isaías, intercede por mim. Mas não, Isaías fala, e ele dá meia volta, e ele vai descendo do palácio. A Bíblia não retrata mais nada, não fala mais nada. O livro de Reis, o livro de Reis fala isso, o livro de Isaías fala isso. Mas penso eu comigo no meu coração que Isaías está descendo e falando com os céus: ah, Deus, muda isso, Senhor, muda isso, dá mais um tempo de vida para Ezequias. Ele colocou tudo no lugar, teu povo está te adorando, os juízes estão julgando a causa do teu povo com justiça. Não há mais idolatria em Israel, os postes ídolos foram colocados no chão. Ele fez uma reforma tão maravilhosa. Deus, muda isso, Senhor, muda isso. Do outro lado, o rei Ezequias, que recebeu uma palavra de morte, a Bíblia diz que ele se volta para a parede. Escute uma coisa que eu vou te falar: não é por falar por pessoas que você vai resolver a situação que você está atravessando. Não é tratar com uma pessoa que você acha que pode ser o elo mais forte entre você e Deus que vai resolver o que você precisa ser resolvido. Mas o que vai resolver ainda é quando você entra em juízo com Deus. O que resolve as nossas demandas é quando nós nos ajoelhamos diante do trono da glória de Deus e colocamos para Deus o trabalho das nossas mãos. Quando nós colocamos para Deus, não é uma ficha de pedido disso, pedido daquilo, mas não. A Bíblia diz que Ezequias se volta para a parede e ele diz: Senhor, tenho te servido com o Senhor interesse de coração. Eu tenho te buscado, Senhor. Eu tenho dado o meu melhor ao povo. Eu tenho servido a ti, Senhor, com carinho, com bondade. Tudo que tu mandaste eu fazer, eu fiz, sempre
Deus vai dar a última palavra. O médico pode dar um parecer, mas Deus ainda é o dono da vida. As pessoas podem ser contra você, mas Deus é favorável a você. A Bíblia diz que enquanto Ezequias está orando, Isaías está descendo as escadas do palácio, Deus brada do céu. E eu quero profetizar que Deus está bradando do céu aqui nessa noite. Quem crer nessa palavra? Quem crer nessa palavra? O céu se abriu e Deus falou: ei, Isaías, volta lá e diz para o rei Ezequias, o príncipe do meu povo, que eu vou acrescentar os anos de vida dele. Meu Deus, como é difícil trazer uma notícia ruim, mas como o coração se alegra quando nós trazemos uma notícia alegre. Eu tenho a certeza que o profeta Isaías virou e saiu correndo e chegou diante do rei Ezequias e falou: ei, Ezequias, Deus, notícia dizendo que iria tirar a tua vida. Ele me parou na descida do palácio, me mandou voltar até você e mandou dizer para você que Ele vai acrescentar os teus anos de vida. Ele vai acrescentar os teus anos de vida. Ele ouviu a tua oração, Ele ouviu a petição do teu povo, e Ele vai dar vida. Pare um minuto e pense comigo. O rei Ezequias, ele reinava agregado ao conhecimento do profeta Isaías e os profetas contemporâneos de época. Não era um reinado de um rei decidir, era uma teocracia. Deus decidia e levava a palavra ao rei de Israel. Havia um profeta para dar a palavra. Imagine como Ezequias se sentiu quando ouviu uma palavra negativa. Às vezes nós recebemos uma palavra negativa, mas não é o final ainda. Jacó ficou triste. Os anos passaram. Deus deu um filho a ele, o filho da sua velhice. Voltou a se alegrar vendo a criança correndo pela casa, mas a criança não era uma sonhadora. A criança não tinha algo diferente dos demais. Era só mais um. Era o último, mas trouxe alegria, mexeu com o coração de Jacó. Jacó vê o filho correndo para lá, o filho correndo para cá, e ele voltou novamente à vida. E de repente, naquela curva da vida, quando a roda gigante dá uma giradinha, quando Deus está no controle, em que a gente pensa que não tem mais nada para acontecer, e Deus nos surpreende. Eu estou pregando para pessoas aqui nessa noite que Deus vai surpreender. Eu estou ministrando uma palavra de surpresa para muitos que estão aqui nessa noite. Deus me deu uma palavra sobre surpreender, não a mim, mas surpreender você. Eu profetizo que há uma roda gigante que está girando. O dono da roda é o teu Deus. Você que estava por baixo, Ele está colocando por cima. Aquela tristeza do coração, Ele está arrancando para colocar uma alegria. A porta que se fechou, Ele está abrindo a porta. A palavra negativa, Ele está trazendo uma palavra positiva. O vento que era contrário se tornou favorável. A roda gigante girou, 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 e os filhos de Jacó chegam do Egito. Aleluia. Gênesis capítulo 45. Os filhos de Jacó chegam do Egito após buscar comida, e José reconheceu os seus irmãos e seguraram o mais novo. E depois de tudo que você conhece, os filhos de Jacó olha para Jacó e diz: pai, José está vivo. Meu Deus, tem tantos sonhos e projetos que nós temos. Já parou para pensar na festa que você planejou que ainda não aconteceu? Já parou naquele culto de ações de graça que você planejou, preparando para dar, e ainda não aconteceu porque a vitória não chegou? Já parou para pensar naquela prova que você está se preparando para fazer e você ainda não conseguiu sobrepor ela? Já parou para pensar naquela festa de casamento que você está pedindo a Deus que ainda não aconteceu e você sabe que vai acontecer? A Bíblia diz que o coração de Jacó deu, parece que estalou, e ele se segurou. Vai lá, está dizendo isso. O coração de Jacó deu um estalo, parece que deu um mini infarto nele, porque era difícil acreditar. Depois de todos os anos, talvez ele, nesse exato momento que você olha, desde esse momento até o momento em que José vai ser novamente agora mostrar que está vivo, desse momento e dali até aqui você não consegue mais ver o Jacó que você via, lutador. E ele fala assim: eu só acredito se eu ver.
E de repente, quando ele olha, ele vê as carruagens que Faraó mandou para buscar o pai de José. As carruagens vão chegando como sinal de que José está vivo. Não se anule por causa de uma notícia negativa. Não se anule porque uma porta se fechou. Não se anule por algo que aconteceu que você acha que não dá mais jeito. Não se anule. Volte à vida. Só se vive uma vez. Volte à vida. Não tem um motivo para sorrir, pastor. Você está aí vivo, volte a sorrir. Não tem um motivo, você passou para queimar uma carne, ele se compra meio quilo de carne e queima ela. A tua família está viva, teus filhos estão vivos. Pastor, eu não tenho um motivo para me alegrar, eu fui reprovado na prova. Fica feliz porque você está vivo e vai se preparar para a próxima prova. Eu fiquei de 7 horas da manhã de hoje com uma notícia que eu pensei como eu daria. E eu fiquei falando, Deus, como eu vou dar essa notícia? Fala comigo. Fala comigo. A notícia chegou às 7 horas da manhã no meu WhatsApp. Como é que eu vou dar essa notícia? Eu vou ver a Daniela sofrendo, eu vou ver daqui a pouco a Manu que está grávida aqui. Adriano, não sei como é que vai segurar isso. Senhor, fala comigo. Eu não sei você, mas o pet, quando ele vem para a nossa casa, ele se torna como um filho. Eu não sei o carinho que você tem, mas nós temos um carinho pelo pet quando vem. A gente se apega. Eu me lembro que eu fui em Caxias. A Danda era pequenininha, a Danda me perturbava. Eu quero cachorro, eu quero um cachorro. Pai, eu quero um iPhone. Eu comprei um iPhone desse tamanho na rua Uruguaiana, que era da China. Porque ela queria um iPhone, tinha uma foto do iPhone, mas não era o iPhone. Toma, filha. Pai, isso aqui não é iPhone, é assim. Tinha dinheiro para comprar iPhone. Aí ela pequenininha falou assim, pai, eu quero um cachorro. Eu falei, meu Deus. Mas o pai faz tudo por filhas. O pai sempre faz tudo pelas filhas. E eu falei, Senhor, eu vou lá em Caxias. Fui lá naquele shop Caxias, sabe? Aí fui lá entrando, tinha um poodle branco pequenininho. Quando ela passou, ela falou, é esse. Quando ela falou isso, já tinha um rapaz pegando. Ele pegando para comprar. Eu falei, obrigado, meu filho. O que foi? Já paguei ele, até enganei, irmãos. Porque se eu não pegava. Já está pago. Já está pago, tá bom. Isso, há 14 anos atrás. A Dandan tinha 5 para 6 anos de idade. Quando ela agarrou o poodle, ela, pai, felicidade. Eu tinha ido por ir, que eu não ia pegar cachorro nenhum. Falei, como é que eu vou botar no cachorro nesse apartamento pequenininho? Não tem como. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Levamos um cachorro. E o cachorro foi crescendo, uma alegria dentro de casa. A ponto de ele dormir no quarto com ela, fica com ela dentro de casa, sempre o poodle. E quando chegou 2 dias atrás, internamos ele. Chegamos do culto, correndo, procurando uma veterinária que ele estava passando mal. Fui internar ele, internamos ele. Cardiopatia, eu acho o nome. E ela chorando. E quando chegou às 7 horas da manhã, a veterinária mandou no meu WhatsApp. Fizemos tudo que podia. Senhor Daniel, mas o seu pet veio a óbito. 7 horas da manhã, como é que eu vou dar notícia, Joel, para minha filha? Mas Deus nos surpreende. Um dia a gente chora, outro dia a gente sorri. Um dia a roda gigante dá uma giradinha que entristece nosso coração, mas outro dia Jeová gira a roda gigante e traz uma alegria no nosso coração. Precisamos aprender com a vida e aprender a lidar com as notícias. Eu me abalei de 7 da manhã, sabe que hora eu fui contar para elas? 2 horas da tarde. E eu falando, Deus, como eu vou falar? E eu pensei que a Adriana estava forte. Eu pensei, vou falar com a Adriana, porque eu estava suportando mais. Eu tinha que preparar para enterrar ele. Eu não estava suportando mais. E Deus foi falando comigo exatamente sobre notícias. Como Deus faz, como Deus muda, como Deus pega Isaías, que levou uma notícia negativa e falou assim: Ezequias, príncipe de Israel, o teu Deus manda te dizer que vai acrescentar os teus anos de vida.
se você não acredita, Ezequias, ele vai pegar o relógio de Acais. O que você prefere, Ezequias? Fala comigo. Você quer que faça o relógio ele ir para frente 10 graus, ou você quer que retroceda o relógio 10 graus? Ezequias deitado na cama, ele quer ter a total confiança de que a notícia realmente havia mudado, porque quem está diante dele é o próprio Deus, porque é um profeta, homem de Deus. E ele diz: é muito fácil o relógio andar para frente, difícil é o relógio voltar atrás. Então que assim seja. O relógio de Acais vai voltar atrás, porque quem me trouxe aqui para te dar a notícia é o mesmo que é o dono de todas as coisas sobre a face da terra. Imagine você que quando uma notícia triste chega uma coisa escura sobre o palácio, mas quando a notícia boa chega, ele vai retroceder o relógio para mostrar: estava chegando a noite, vai se tornar dia, o sol da justiça está raiando. Deus está falando para mim e para você: deixa um dia após o outro. Talvez você tenha chorado hoje, mas deixa o amanhã chegar. Talvez você esteja triste hoje por algo que aconteceu, mas deixa o dia de amanhã chegar. Deixa o sol da justiça nascer amanhã de manhã, e antes do sol começar a nascer e o orvalho regar essa terra, se prepare, porque não vai descer somente sobre essa terra o orvalho da manhã. O próprio Deus vai descer e vai trazer a vitória que você está esperando. Quem crê, levanta a mão e dá glória a Deus aqui nessa noite. E eu dei a notícia, vim da cidade, fui ver a veterinária, fui lá às 3 chorando. Fui falar com a Dandã, mas ela não chora na minha frente, ela é durona. Manu, por favor, me ajuda, Manu. Minha filha correu para ajudar. Foram as 3 lá na casa da minha sogra, minhas cunhadas, todo mundo. Um pet amado se torna parte da família. E as notícias chegam. Aprendemos a lidar. Eu fui firme, segurei de 7 até 2. Eu precisava fazer algo, eu precisava pegar para poder preparar, para poder fazer o sepultamento dele. E as notícias chegam. Mas imagine você que para cada momento que nós temos uma perda, Deus está reservando uma grande vitória. Para cada lágrima que nós derramamos, Deus está preparando um momento de alegria. Então o Espírito Santo de Deus, enquanto eu estava passando por isso, começou a falar ao meu coração: você lembra de Jacó? Quando os seus irmãos chegaram com a capa manchada, e eles falaram: morreu o nosso irmão. Que coisa triste, os próprios irmãos levar a manchada de sangue de um animal, vender José para na caravana dos medianitas. Mas quem olhava para José dizia que José havia morrido, havia padecido, que agora ele seria só mais um escravo. Tem coisas que vão tentar tirar a gente do rumo, vão tentar tirar a gente daquele caminho que Deus preparou para a nossa vida, mas ninguém vai impedir o que Deus planejou para a minha vida e para a sua vida. Ninguém pode impedir o plano de Deus, ninguém pode impedir o que Deus estabeleceu para a minha vida e para a sua vida. As pessoas vão fazer de tudo, mas Deus vai falar: esse é o caminho, foi eu que planejei, foi eu que escrevi, e ninguém vai impedir o que eu escrevi para a tua vida e para a minha vida. Bate no peito e diz: Deus já escreveu a minha história. A minha história já foi escrita pelo dedo de Deus, e ninguém vai mudar aquilo que Deus preparou para a minha vida. Vai ter dias de lágrimas, mas vai ter dias de glória. Vai ter dias de lutas, mas vai ter dias de vitórias. Vai ter dias de batalhas, mas teve dias de vitórias. Só quem está comigo dá um glória para Deus, porque o Deus de vitória está aqui nessa noite. Jacó sentado no trono de Faraó, governando todo o Egito. E quem entra lá, junto aos cavaleiros do Egito, vem quem? Jacó, que havia se anulado. E quando ele olha para o filho, ele abraça o filho. E então ele percebe quanto tempo ele perdeu pensando que Deus havia se esquecido dele. Em algum momento, eu abro um parênteses sem criar nenhuma heresia, imagino Jacó caminhando em direção a José e olhando para José e pensando: quantas noites eu me amei chorando. Quantas noites eu olhei para o céu falando: Deus se esqueceu de mim. Quantas vezes eu olhei e bati no céu e falei: Senhor, por que não fala mais comigo? Por que tirou o meu José?
porque tirou o meu sonhador, porque arrancou aquele que era parecido comigo, porque tu tiraste aquilo de mim. Deus é tão maravilhoso que essa roda gigante chamada vida, e que por mais que alguém tente dizer que o teu caminho é outro, que a situação é outra, que a tua perspectiva é negativa, a roda gigante chamada vida, para mim, para o ímpio, para o macumbeiro, para o espírito, seja para quem seja, o Deus poderoso ainda continua no controle dela, virando ela e dizendo: o meu tempo é o seu tempo da tua vida, o meu tempo é o seu tempo na sua vida. Você vai chorar, mas também eu vou derramar sobre ti uma alegria. Oh, aleluia, aleluia. Esse relógio chamado vida, essa roda gigante chamada vida, deixa Deus trabalhar ela. Vive. Eu tive a notícia que a minha pastora está andando pelo hospital, depois de passar por uma cirurgia, e ela vai entrar na quimioterapia. Mas ela está andando pelo hospital, filho abraçado, caminhando pelo hospital, fazendo a fisioterapia, andando, voltando a andar depois de tanto tempo. Enquanto algumas vezes a gente chega na igreja e fala: meu Deus, está tudo tão difícil. Não está difícil. Alegra teu coração. Deus te deu vida e te trouxe até aqui para dizer que o plano dele é maior na tua vida. Alegra teu coração, porque pastor, mas o meu filho está desviado. Fica tranquilo, Deus está no controle da roda gigante da vida. Mas pastor, não tem nem casa, fica tranquilo, porque quando não tem nada na sua casa, a padaria do céu está funcionando e tem muita coisa para Deus entrar como provedor da tua casa. Pastor, a empresa está falindo, calma, fica tranquilo, o teu tesouro, o terreno está acabando, mas a casa do tesouro no céu está trabalhando, emitindo nota. Não, ele não está emitindo nota, está emitindo unção, porque a unção vai além de prata e ouro. Se entrou aqui pedindo prata, Deus vai derramar unção. Entrou aqui pedindo chave de casa, Deus vai derramar unção. Por quê, pastor? Porque a unção compra o que o ouro e prata não pode comprar. Homens e mulheres, sejam cheios da unção de Deus. Quem crê nessa palavra, dá glória para Deus bem alto.